Graça e paz. Passando aqui para deixar uma mensagem do Senhor para o teu coração. Meditando na palavra do Senhor no livro de Jeremias 35, no versículo 6, diz assim: Mas eles disseram, nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo, não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre não bebais vinho. E aí eu fui ler o contexto desse versículo e o Senhor colocou um título no meu coração. Para meditar, eu gostaria de brevemente compartilhar com vocês. E o título que o Senhor me deu foi Fidelidade sob pressão. Fidelidade sob pressão. Porque ao longo da história Deus usou várias metáforas. Ao longo da sua palavra, Ele usou vários tipos de metáforas no livro de Jeremias. Para ensinar, para exemplificar, para aquele povo que estava vivendo em rebeldia, para aquele povo que não estava dando ouvido ao Senhor, acerca da sua lei, dos seus preceitos, dos seus estatutos, mandamentos. E Deus, como um bondoso que é, Ele fez várias analogias com Jeremias na frente do povo, para que aquele povo entendesse o que Deus estava falando. E nessa passagem em específico, Deus usa os recabitas, um povo nômade, um povo que não era da linhagem de Deus, eles não eram israelitas, mas um povo que tinha princípios. E aí eu fui buscar quem que era esse povo. E a palavra diz que ele era um povo nômade, descendente de Jonadab, o mesmo que ajudou Jeú a acabar com a idolatria de Baal em Israel. Esse texto está lá em 2 Reis 10, do 15 ao 23. Isso por volta de 841 a.C. Este homem, Jonadab, ele não fazia parte do povo de Deus, mas entendeu muito cedo quem era Deus e quais eram os princípios de Deus. E então, nesse contexto, e por reconhecer o Deus vivo, ele decide fazer suas próprias regras como base aos princípios de Deus, para conduzir o povo dele. E ele mantinha um estilo de vida nômade, separado de toda a idolatria e corrupção que existia na época. Então, essa família vivia de forma radical. Esse povo vivia de forma radical. E eles eram fiéis a Deus. Lembre bem, esse povo não era o povo de Deus, oficialmente. Mas eles adotavam os princípios do Deus vivo. Para eles e para suas gerações futuras. E aí, lendo o texto, revela que a sua descendência, depois de 250 anos mais, agora eles estavam diante de um teste crucial. Jeremias chama eles para dentro do templo e diante dos príncipes, dos sacerdotes, diante de todos dentro da casa do Senhor, eles recebem uma ordem. Bebam vinho. Um profeta, os oficiais, os sacerdotes, os príncipes, todos presentes. E Jeremias diz, bebam vinho.
E para a surpresa de todos ali, diante de tudo aquilo, diante de toda essa situação, diante de toda essa pressão, eles tomam um posicionamento. Eles dizem: não, não beberemos vinho. Essa obediência, seguida há mais de 250 anos pelos seus antepassados, é mantida agora por eles. E eles dizem isso sem temer qualquer circunstância, sem temer qualquer pressão, sem negociar valores, sem misturar princípios, sem meio termo. Eles deixam claro que não fariam isso porque eles receberam da parte dos seus antepassados, da parte dos seus pais, que eles não iriam beber vinho ou bebida forte. E a gente observa que a pressão da época era grande, porque Jeremias estava anunciando a todo tempo o juízo de Deus sobre o povo, sobre a rebeldia do povo. E a pressão era grande, porque existia toda uma atmosfera profética de destruição e morte. Mas esse povo que estavam ali em Jerusalém, eles, por ouvirem as vozes de que ia acontecer, que Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, eles, por ser um povo nômade, eles entraram em Jerusalém para se abrigar ali. Então, eles estavam inseridos naquela nação, porém, eles não se misturaram, porém, eles não se contaminaram, porém, eles tomaram um posicionamento no qual Deus usa o exemplo deles para exortar o povo de Deus. Porque Deus usa os recabitas para trazer uma exortação para aquele povo, o povo de Deus, e para os nossos dias hoje. Deus tem falado hoje, nesses últimos tempos, usados os seus fiéis, usados homens e mulheres de Deus para ministrar para os nossos corações acerca da santidade, acerca da separação, acerca do pecado. E naquela época lá, Deus usa esse povo para falar diretamente com o seu povo. Esse povo, ele não negociaram princípio. Os recabitas mantiveram a sua linhagem separada, obediente àquilo que lá atrás tinha sido determinado por um homem. Eles não faziam parte da abominação. Eles não negociavam valores. Então, ser fiel sob pressão é algo que requer firmeza espiritual. Porque esse povo, Deus usou como exemplo, e Deus diz: este povo obedecem os seus antepassados, e vocês, como o meu povo, vocês me desonram e me desobedecem. Este exemplo é para as nossas vidas, porque olhando para a palavra de Deus, e como Deus exemplifica isso de forma didática para o seu povo, temos feito coisas que têm desagradado a Deus. Nós, como povo de Deus, que éramos para ser santos, separados de toda a imundícia e corrupção, muitas vezes temos negociado valores eternos.
Os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Eles estão sobre mim. E a palavra do Senhor lá no livro de João fala que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Nesse tempo, Deus tem falado aos nossos corações de forma mais clara possível. Mas muitas vezes nós não temos dado ouvido à palavra de Deus. Nós temos negligenciado essa verdade. Os princípios de Deus são inegociáveis. Não existe meio termo para Deus. Sim, sim, não, não. E aí, como Ele conhece o nosso coração e sabe aonde nós temos pisado, o que nós temos pensado, o que nós temos consumido, quais são as telas que nós temos alimentado a nossa alma. Traz uma verdade para as nossas vidas hoje. Quais são os valores que você tem negociado? Aquilo que Deus tem falado ao seu coração tem sido a base da sua vida? Tem sido verdade nos seus dias? Como você tem vivido na pressão deste mundo, com fidelidade ou infidelidade ao Senhor? Deus exorta o povo lá em Jerusalém, nesta passagem, usando exemplo de pessoas que não tinham compromisso com Deus, que não eram obrigados a seguir qualquer que seja coisa, mas Deus usa eles como exemplo. Sabe assim, eu imagino, sabe quando um pai ou uma mãe está educando, o filho de fulano, obedece, o filho de fulano faz isso, sabe? E vocês, Deus como um pai zeloso, disciplinando, exortando e corrigindo o seu povo, para que as escamas caiam e perceba o quão longe está do Senhor. Perceba que os passos que tem te dirigido são passos de morte. Não existe meio termo, ou você obedece ou você não obedece. Ou você é santo ou você não é santo. A grande verdade é que o santo tem sido negligenciado. O profano tem entrado. A rebeldia tem reinado. Ô Senhor, nós como povo de Deus, nós temos os holofotes em cima de nós. A nossa forma de falar, de andar, de viver tem sido observada. Não existe nada em oculto que Deus não revele. E nosso adversário também está de olho em tudo que falamos, fazemos e vivemos. Então, Deus como um Pai onipresente, Ele mostra como exemplo deste povo para o povo dele o quão distante eles estavam de Senhor. Mas eu e você temos a oportunidade neste dia de tomar um posicionamento. Não, eu não me contamino com as iguarias desse mundo. Eu não me contamino. Eu não negocio os princípios eternos. Posicione-se hoje. Escolha hoje viver, mesmo que na pressão deste mundo, viver os propósitos e a vontade de Deus. Abra mão
Abra mão de tudo aquilo que tem lhe prendido, de tudo aquilo que você tem agarrado como verdade para a sua vida, mas que não glorificam o nome do Senhor. Abra mão daquilo que é profano, daquilo que é imundo, daquilo que é impuro, para que os princípios de Deus venham sobre sua vida e guiem os seus passos. Em nome de Jesus eu oro para que você tome um posicionamento, porque nesses últimos dias a falta de posicionamento tem levado muita gente à ruína e à destruição. Obedecer sem temer, obedecer sem negociar, aquilo que não é negociável. Deus fala para a gente nesse dia, nessa tarde. Saiba que Deus ele está muito interessado em tudo aquilo que você tem vivido e a forma como você tem vivido. Os valores de Deus não são passageiros. Este mundo é passageiro, mas a eternidade está logo ali. E o Senhor contempla o seu coração nessa tarde. O Senhor olha para você hoje e vê fidelidade dentro de você. Lute para ser fiel a Deus, mesmo que você esteja sob pressão. Saiba que os olhos do Senhor estão sobre sua vida. Que Deus te abençoe e que assim como os recabitas, você possa dizer: não, eu não me misturo, não, eu não negocio valores, não, eu não trago o profano para a minha vida. Lembre-se, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E assim como a palavra, sejam santos, porque o Senhor